homem de origem humilde, filho de negros alforriados, que mesmo diante do preconceito, ele exerceu um grande papel na sociedade cuiabana. Ainda muito jovem, manifestou seu talento se tornando uma figura de destaque no cenário musical da nossa cidade. Com mais de 30 anos após a sua morte e um século de sucesso, até hoje suas composições nos encantam e influenciam as novas gerações de músicos. Ele não só deu uma forma num ritmo musical, mas conseguiu expressar e imprimir a alma do povo cuiabano. Ele nasceu em 12 de novembro de 1892. Eu disse 1892. Ah, bem melhor. Nem tanto, né? Ah, melhorou. E foi por essas ruas que ele construiu e perpetuou a sua história. Uma mistura da ascensão de um Estado livre, conforme fora proclamado Mato Grosso naquele mesmo ano. Ignácio Constantino de Cerqueira, um homem além de seu tempo que marcou para todo sempre seu nome nos anais da história mato-grossense. E é daqui, da rua 13 de junho da nossa capital, do ano de 1892, que começa a nossa história. Falar de Mestre Inácio é uma coisa muito gostosa, porque é uma das pessoas que tem realmente o nome guardado na memória das pessoas que conhecem a verdadeira história do rasqueado. Lembro-me porque conheci pessoalmente o Mestre Inácio. Muito simples, mas de uma simpatia, de uma empatia a toda prova. Falar sobre o Mestre Inácio é sempre emocionante, porque nos reporta a infância e é uma luta, um resgate. Mestre Inácio, descendente de negros alforreados, então o Mestre Inácio para nós um ícone de resistência e sabedoria. Estou passando por aqui para deixar o meu simples e humilde depoimento para falar desse mestre que se transformou em um astro-rei que até hoje brilha em nossos corações. Mestre Inácio morou no bairro do Baú e ali você tem um território africanizado. Muitos africanos moraram ali. Com a gigantesca descoberta do ouro, Cuiabá tornou-se em 1720 o maior núcleo populacional do Brasil. E para atender essa demanda da mão de obra, optou-se pelo comércio de escravos, vindos da África, vendido pelas monções da época. Então, no início do século XVIII, começavam a chegar os primeiros negros trazidos pelos bandeirantes. A violência e a escravidão foi uma marca sangrenta da nossa história. E a única maneira encontrada pelos escravos era ir em busca dos quilombos para sua própria sobrevivência. E foi assim que começou a surgir as primeiras comunidades quilombolas. É impossível falar do início da nossa história mato-grossense sem citar o bairro Baú, no qual recebeu esse nome em virtude da enorme pepita de ouro em formato de baú que fora encontrada pelos bandeirantes. E até hoje, o bairro Baú é parte fundamental da nossa história. Além de abrigar a boemia cuiabana e acolher os quilombolas, o bairro Baú continua preservando as nossas tradições e a cultura do nosso povo. E ao redor da igreja de São Benedito também tinham muitos africanos que moravam por ali. Então Mestre Inácio traz essa influência africana na sua musicalidade. Então me sinto honrado por estar passando por aqui. Ele nasceu ainda no século XIX, 1892, período que estava nascendo a República no Brasil, e aqui nós estávamos num período de pré-revoluções, ou seja, Mato Grosso, ele vivia um período muito conturbado nessa época que o Mestre Inácio nasceu. Então, em 1920, ele foi a pessoa que organizou e formou a primeira banda, né, marcial da música cuiabana. É dele, da cabeça dele e de alguns outros grandes músicos que sempre estiveram ao seu lado, é que surgiu o nosso rasqueado, que já ultrapassou fronteiras, enfim, ele pegou a polca paraguaia, outros ritmos,
e fez com que isso se tornasse essa realidade que é o rasqueado cuiabano. É inegável que, ao longo de toda essa trajetória do rasqueado, originalmente o rasqueado do Baú, depois o rasqueado cuiabano, que fosse construída uma escada pela qual fossem galgados, degraus por degraus, para que hoje o rasqueado cuiabano tenha encontrado a sua posição. Porque depois dos grandes compositores que tivemos no passado, dentre eles o próprio mestre Inácio, outros apareceram. E isto, inegavelmente, tem a influência dos primórdios, porque alguém começou. O mestre Inácio é um dos que começaram toda esta saga de uma música que precisa encontrar o seu panteão, para que nele se deposite tudo aquilo que devemos ter de louros para entregar àqueles que vieram construindo essa história. A musicalidade cuiabana é única e ela precisa ser rigorosamente preservada. O mestre Inácio construiu a história da música de Cuiabá e de todo o Mato Grosso. A gente precisa cada vez mais fazer iniciativas como essa para resgatar os grandes heróis e heroínas desse país. O mestre Inácio é responsável pela formação da noite cuiabana com o rasqueado. Por ele ser uma pessoa que não teve família, não teve filho, teve amante, como ele era muito namorador, como o pessoal falava, entendeu? Ele criou dentro dele esse espírito da música mato-grossense, da noite cuiabana, com esse fervor que nós temos até hoje. O boêmio cuiabano, o estilo da noite cuiabana e tudo que nós temos hoje vinda dessa cultura, quando Cuiabá ficou uma cidade cosmopolita, né? E criou uma música para dançar que não era folclórica, né? Embora tenha raízes do siriri, do cururu, mas era uma música desenvolvida no sax, trombone e trompete de bandas marciais. Então o mestre Inácio, ele é percussor que colocou a cidade de Cuiabá num jeito cosmopolita. Isso é uma coisa inegável que ele deixou para nós. Mais tarde, ele começou a escrever, a registrar na partitura, porque sem partitura não existia, a banda só tocava com partitura. Ele escreveu o rasqueado cuiabano, ele é responsável pelo começo do registro histórico, entendeu? E também de colocar o rasqueado nas festas de santo, porque a festa de santo não tocava rasqueado, tocava siriri e cururu. No início da história de Mato Grosso, o rasqueado era chinfrim, era só para pessoas dos bairros, dos subúrbios, né? E a igreja tinha uma certa restrição com a música, que era fruto da miscigenação de índios, negros e paraguaios, né? O rasqueado cuiabano vem daí. Então a igreja meio que discriminava. Mas a maneira que ela encontrou de chamar os fiéis para engrossar fileiras nas igrejas era trazer a música para dentro da igreja. Teve reza, teve festa e muita comidoria, mas eu somente queria abraço e beijo da agonia. Ele foi um dos grandes lançadores do rasqueado nas festas de santo. Os anos 20 do século passado foram anos memoráveis para o surgimento de um modelo musical para Mato Grosso, especialmente para Cuiabá. Com o surgimento do rasqueado, chamado rasqueado do Baú, num primeiro instante, depois rasqueado cuiabano, graças àquilo que foi encontrado na banda do mestre Inácio. Um homem sempre apaixonado pela música, e ele era um multi-instrumentista, tocava instrumentos de sopro, de corda, sanfona pé de bode, enfim, era uma pessoa que sabia ouvir do bom. O que é mais importante, talvez, é o legado como compositor, né? Ele foi um homem que compôs mais de 200 músicas, entre rasqueados, shotes, enfim, diversos outros ritmos, né?
O meu bisavô tinha uma capacidade musical muito grande e deve-se destacar nessa capacidade a inteligência de produção musical, no sentido de criar canções. Nós temos nos registros familiares uma média de 80, 100 composições muito tranquilamente que a gente conseguiu encontrar em registro da família. Ele deve ter, eu não vou nem chutar, mas ele tem muita composição de rasqueado, massa, tudo isso tem muito. Como ele gostava muito, era um grande compositor, gostava muito de música regional, sobretudo do rasqueado, eu acho que essa foi uma contribuição importante para fazer chegar até nós essa música vibrante, mas esse rasqueado tradicional, executado por banda, por bandinhas principalmente, o rasqueado instrumental vem dessa tradição ajudada a ser fortalecida pela banda do Mestre Inácio, com certeza. A nossa característica musical, que hoje se tem aqui em Cuiabá, além dela ser rica, ela tem toda essa influência histórica. E o rasqueado ele vem aí dessa mistura do siriri com a polca paraguaia. E o rasqueado era uma coisa muito marcante na música do Mestre Inácio. Nós podemos afirmar em questões históricas muito tranquilamente que meu bisavô, né, o Mestre Inácio, ele é o pai do rasqueado. Pelas composições, que ele foi o pioneiro nisso, as mais antigas composições são dele, do estilo musical. Como nós podemos ver nessa imagem, não assim, quem ouvia, frequentava, né, era... Naquele momento, uma parte era a elite da sociedade, mas os populares também, porque assim, era uma oferta de lazer qualificado que ele proporcionava com a sua música. Então, quem coloca o rasqueado a nível social em Cuiabá, tanto pobre quanto rico, é a banda Lira Operária Santa Cecília, que era chefiada pelo meu bisavô. Infelizmente, por alguma... não diria nem que descuido exatamente, mas na verdade não era um costume da época registrar canções. Infelizmente, por isso nós não temos hoje um grupo imenso de composições registradas do seu Inácio. Não que tivesse começado com ele, mas começaram a fazer o trabalho e como escola de música eles captaram isso e começaram a escrever também rasqueado para a banda. Se houve outra pessoa que fez isso antes dele, a nossa história não preservou. Porque quem começa a dar início nessa formação e nessa divulgação certamente meu bisavô Mestre Inácio e a banda Lira Operária Santa Cecília. Mas o Mestre Inácio, o que se tem de conhecido do Mestre Inácio é o rasqueado Pega Pra Capar, que é uma composição dele. Existiam outros compositores à época, mas o Mestre Inácio também deixou a sua marca com o rasqueado Pega Pra Capar. Então segue um estilo de marcha militar, de certa forma. Tan, 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 tan. Sem formação acadêmica, mas com talento genuíno, o Mestre Inácio abre as portas da sua casa para ensinar seus colegas operários de obra. E mesmo com tantas dificuldades, nunca cobrou um ponto de réis pelos seus conhecimentos. E em muito pouco tempo, formou-se uma geração de músicos, tornando-se a primeira banda de Cuiabá. E o sucesso se estendeu por todo o século XX. E para completar, o pai do rasqueado cuiabano continua influenciando gerações do nosso século também. E foi aqui, na rua Vila Maria, número 215, do bairro Baú Sereno, que Dona Zeferina Correia de Freitas e o senhor Fidêncio Constantino de Sequeira tiveram o Mestre Inácio, um garoto negro, pobre e muito religioso. Assim era o mestre de obras Inácio, que superou preconceitos ajudando o seu próximo e se tornou um dos maiores ícones da história mato-grossense. Quando ele estreou a banda Liga Operária, não foi exatamente aqui no bairro do Baú,
e nem muito menos aqui na região do Centro Histórico. Foi lá na Guia. Ele recebeu um convite para estrear essa banda lá, e foi lá e foi um sucesso tremendo. Cuiabá, 13 de março de 1984. A banda foi fundada e organizada com 12 músicos no ano de 1926. Antes disso, já existia. E jaz depois então que foi fundada a banda, cujos fundadores foram Mestre Antônio dos Santos e Mestre Inácio, auxiliado pelo Mestre Sinarinho. O nome da banda o chamava Lira Operária Santa Cecília. A primeira estreia da banda foi em Nossa Senhora da Guia. Em 29 de 1929, fomos tocar em Cáceres. Em Cáceres tocamos 3 vezes. Ela se formou ainda em 1920 e ela foi viva até 1981. Né? Então ela participou da vida social e cultural de Cuiabá durante quase todo o século XX. A banda Lira Operária, a banda do Mestre Inácio, como era mais conhecido como Banda A Furiosa, o Mestre Inácio ele era mestre de pedreiro. Nenhum dos músicos que acompanhavam na banda eram músicos profissionais, assim. Eles tinham outros ofícios para poder sobreviver. Sobreviver da música devia ser mais difícil ainda naquela época. O artista hoje em dia é difícil sobreviver do seu ofício. Então, eles tinham um outro ofício. O Mestre Inácio era pedreiro. O João Cavalo também, ele mexia com alfaiataria também. E tinha outros componentes que também era operário também. Tinha o Melquides, era pedreiro. Zé Pretinho era mecânico. Henrique trabalhava na serraria. O Will trabalhava com o pai dele era alfaiate. E por aí vai, né? Um era pedreiro, outro era pintor, outro era carpinteiro, outro era eletricista, outro era mecânico. Eu era menor de idade, ainda não trabalhava ainda assim fichado em empresa, mas eu ajudava meu pai. Até que, depois que eu servi o exército, aí eu passei a trabalhar por conta própria, aí que eu trabalhei. Aí fiquei como operário também, né? Como se diz, a banda, já que a banda era Banda Lira Operária, então todos eram operários, né? E comandado pelo Mestre Inácio. E também, além de pessoas operários, que eram funcionários que trabalhavam como operário, tinha também pessoas que se aposentavam, por exemplo, do Exército, da banda da Polícia Militar, e vinha participar com ele também, fazia parte também da banda, como Subtenente Angenor, que era sargento do Exército, Manuel Romão, que também era aposentado do Exército. Meu pai, Mestre Romão, que na época era professor da escola técnica, foi trabalhar com o Mestre Inácio, a convite do Mestre Inácio para ele ser regente da banda dele. E na época meu pai aceitou e foi trabalhar com ele. Era regente, meu pai escrevia, meu pai fazia música, né? E nessa época meu pai tocava muito com ele. Eu, até naquela época eu era jovem, ainda mais jovem, fui junto com meu pai, acompanhei meu pai nessas retretas que ele fazia, nessas tocatas que a banda fazia pelos coretos das praças. Pois é, meu pai tocou lá também na banda do Sr. Inácio, inclusive quando o Sr. Inácio já estava debilitado, ele tomou conta ele era contramestre, né? Ele tomou conta da banda, ele regia, escrevia, ensaiava a banda e tocava também. O papai tocou muito tempo. Depois que eu já estava na escola, aprendi a tocar, ainda estava lá na banda, fazia parte da banda ainda. E a Lira Operária Santa Cecília, ela tem essa característica da rigidez. Ele trouxe uma influência militar para dentro da lira. Desde o início ele sempre fez muita questão do visual. Gostava muito da roupa branca, né? A roupa branca com a boininha no estilo militar e gravatinha, e todos os músicos usavam.
ele não tolerava esse descuidado com as vestimentas, porque o visual era tudo, né? Aí foi aparecendo novos músicos, integrando na banda dele, né? A banda dele nunca acabou e nunca parou. Saía um, entrava 10, saía um, entrava 10. Todo mundo queria tocar com o Mestre Inácio, porque ele era conhecido. Quem não lembra da banda do Mestre Inácio? Passaram muito músico bom lá, muito mesmo. Porque ele ensinava os músicos da Lira Operária. E era um grupo onde uma grande quantidade de jovens queriam entrar, queria fazer parte. Então, por exemplo, saía um, tinha, sei lá, 15, 30 para poder entrar, para poder aprender, para poder tocar. E exatamente por isso que a Lira, até hoje as pessoas falam, nossa, a banda era muito boa, os músicos eram muito bons, exatamente por conta da quantidade de pessoas que queriam entrar. Então as que já estavam faziam questão de serem muito bons naquilo que faziam, para poder garantir a presença deles ali dentro do grupo musical. E por isso que a gente era solicitado aqui em Cuiabá, que eu falava, banda do Mestre Inácio, a Furiosa, todo mundo já sabia que era a banda do Mestre Inácio que ia tocar. Ave Maria, tudo quanto era negócio era banda de Inácio. Tudo quanto era, tinha negócio de governo, negócio de posse de governo, tudo isso era tudo eles que tocavam. Cuiabá talvez tenha sido uma das capitais do Brasil que mais usufruiu de ter bandinhas tocando na praça. E o Mestre Inácio atuava exatamente nisso, porque ele saía com sua bandinha tocando pela cidade, e isso ajudou a construir esse costume, esse hábito de termos bandinhas tocando em espaços públicos da cidade. É impossível você hoje falar com as pessoas acima de 60, 70 anos que não tenham dançado ao som de músicas do Mestre Inácio. As retretas que eles faziam nas praças, na Praça da República, na Praça Ipiranga, na Praça Alencastre, eram muito concorridas. Mestre Inácio se dedicou à música por toda a sua vida. E com sua genialidade musical, ele tocava mais de 15 instrumentos, além de passear com maestria em diversos ritmos musicais. E com apenas 20 anos de idade e de maneira despretensiosa, ele fundou a primeira escola de música de Cuiabá, com um detalhe bastante pitoresco. Ele não cobrava nenhum vintém pelos seus conhecimentos e dedicação com que tratava seus alunos. Com essa atitude generosa, o mestre oportunizava jovens muito pobres a ter uma vida nova, já que seus alunos eram seus colegas de trabalho. Ele formou várias gerações de músicos e estes se tornaram multiplicadores dos trabalhos inacianos, contribuindo grandemente com a nossa cultura mato-grossense. O Mestre Inácio formou, assim, grandes grupos de músicos. Isso sem cobrar nada, isso de forma também sem receber nada, com a ação do coração. Então nós temos grandes gerações de músicos, todos que foram formados debaixo do conhecimento, do ensino do Mestre Inácio. Então tornou-se na casa dele a escola de música. E os negros começaram a aprender, as crianças, naquela época. E depois tivemos grandes músicos que foram para o exército e foram para o Brasil afora, que saíram dessa escola. Quando eu tinha 19 anos, em 69, comecei a aprender, já tocava bateria, mas comecei a aprender a trombone com o Mestre Inácio. Era muito rígido, eu aprendia ou não aprendia, o tempo era fogo. Pegava a mão da gente, batia na mesa, dó, pra você aprender tinha que ser assim, era o jeito dele. Só tinha aquela maneira que ele tinha de se aprender. O Mestre Inácio era uma pessoa muito simples, mas também muito rigorosa. Para tocar na banda dele, ele tinha que ser bom músico e tocar na cartilha dele, porque ele tinha uma concepção de música, né? E a música instrumental realmente traz isso, de educação musical, né? De aperfeiçoar a audição e de tocar conforme a partitura ensina a tocar, né? E como muitas dos jasqueados, né, não tem a partitura, então ele tentava apurar o senso da audição nos seus músicos. Então era tido uma pessoa muito exigente
nesse aspecto, né? E como ele era um músico de ótima qualidade, então as pessoas não questionavam ele e fazia exatamente como ele pedia. Por isso que eu aprendi. Se não fosse ele, talvez não teria aprendido nada. Ensinou muitos músicos, muitos músicos antigos que tocam ainda, e passou na mão do mestre Inácio. Ele era professor. Depois dele veio, depois que ele morreu, passou muito dando aula, montando escola de música, mas ele foi o cabeça. Hoje, tudo que eu sei de música, eu aprendi com meu pai, tocando na banda de mestre Inácio e dobrado, hoje essas coisas que tocavam antigamente, que hoje não toquem mais, eu aprendi lá, na banda do mestre Inácio. A minha entrada na banda foi mais ou menos assim. Eu tinha meus 15, 16. O tarolista, que era o senhor João Carvalho, ele já estava assim, bem idoso, né? Já não estava mais aguentando acompanhar o ritmo da música, ele tinha problema já assim no caminhar. E aí eles estavam precisando que alguém assumisse o lugar do senhor João Carvalho, né? E eu me prontifiquei. Meu nome é Roberto Oliveira Lucialdo. Nasci aqui em Cuiabá, sou filho da terra, e eu tenho o maior orgulho de estar falando um pouquinho dessa banda de Inácio, porque eu, na minha infância, eu conheci de perto eles ensaiando, tocando, preparando repertório para fazer festa. E eu nem sonhava que um dia podia eu também cantar, tocar violão, tocar teclado. Papai, mamãe, me dá uma pera de Angola. Papai, mamãe, me dá uma pera de Angola pra me dar pro meu amor. Estou namorando agora. Pois bem, eu tinha um tio-avô chamado João Rodrigues de Carvalho. E esse João Rodrigues de Carvalho, ele tocava tarol na banda de Inácio. E a minha tia admitiu de que era irmã dele, a professora, que era irmã dele, que dava aula para um monte de gente, inclusive até para mim, aula particular. Então quando eu ia para lá, para poder estudar e para poder passar uns dias com eles na final de semana, alguma coisa assim, eu acompanhava o ensaio deles. E o pessoal mandava ver no rasqueado, o pau quebrava. Que o meu tio-avô, além de tocar tarol na banda, ele era costureiro. Então ele fazia roupa não só para mim, apertava a calça e tal, como ele fazia para várias pessoas também. O uniforme da banda do Inácio naquela época, que eu lembro, era uma calça caque e uma camisa branca. E a calça sempre era com um bolso bem grande que ele fazia. Era interessante isso, porque ele fazia esse bolso grande, sabe por quê? Porque ele ia nas festas de santo, ia tocar nas festas, e sempre tinha aquela broinha, aquelas coisas, e ele adorava comer aquela coisa. Então o que ele fazia? Ele pegava e enchia, ele já fazia o bolso grande, ele enchia de broinha e colocava no bolso, e vinha tocar no tarol, porque às vezes tinha que acompanhar o santo, e ele vinha tocando tarol e tal, e aquela coisa ia desmanchando no bolso, quando chegava em casa era só pó. Eu não conheci o mestre Inácio, eu não vivi essa época. Eu conheci o mestre Inácio através do que o meu irmão me contava. O Roberto, ele sempre me contava que desde pequeno, no Baú, quando a gente, na verdade no Baú morava uma tia minha, e a gente ia para lá. E aí quando tinha algumas festas, às vezes eu ia de criança, eu ia brincar, jogar bola ali no Baú com os primos. E o meu tio João Cavalo também antes morava no Baú. Depois o meu tio João Cavalo começou a morar com a gente em casa, na General Melo. E o meu tio João Cavalo, ele fez parte da banda do mestre Inácio. E eu conheci o mestre Inácio através dessas pessoas, que elas eram próximas a mim, meu irmão e meu tio. Então a importância do mestre Inácio para a música cuiabana mato-grossense, ela é muito grande, porque o que eu tenho é que influenciou totalmente Roberto, o meu irmão. E ele, o que ele contava para mim? Ele contava que quando ele ouvia a banda do mestre Inácio lá, assim, vindo, tocando, ele já saía na rua e ficava esperando e seguia a banda do mestre Inácio e ia embora. E meu pai ficava preocupado. Eu lembro de meu pai falar que cadê esse menino? Mas eu era pequenininho,
Roberto já era maior e aí o que eu ouvia era isso. E Roberto sumia, e Roberto me contava isso também. Acho que ele via em mim já um músicozinho, já falava, esse cara, se eu fazer como o Crispim falava, ele é um músicozinho. Então, eu acho que ele já via isso em mim, porque ele me levava para o ensaio já com a intenção, acho que de mostrar para mim, olha aqui, ó, assim que é, assim que faz, assim que é, e papá. E eu ia assistir o ensaio. E aquilo foi ficando na cabeça, aquela coisa da musicalidade da galera lá tocando, da regência do Inácio, né, da região do Inácio. E com isso, a gente foi crescendo e tal, e eu me interessei pela música, hoje sou um músico. E aí eu falei, não, vou fazer uma homenagem para ele, quer dizer, contando da festa dele, da festa que acontecia ali. Eu era criança, eu ia, mas assim, eu ia muito cedo, assistia a reza e tal, mas de lá de casa eu escutava o bombo, só o bombo replicando. De longe ficava ouvindo o bombo da banda de Inácio tocando. E eu louco para ir no baile não podia porque eu tinha que dormir cedo, eu era criança. Mas ficou mais ou menos assim a música, ó. Oi, tempo bom, não volta mais. Oi, tempo bom, não volta mais. De longe a gente ouvia a banda de Inácio a tocar. Era festa de São João, noite inteira sem parar. A gente ia lá pro baú, beber, comer, dançar, vai lá. Então batata doce, cheirando no ar. No chão os pés, levantando pó. De longe o povo ouvia catimbocó, 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 catimbocó. Oi, tempo bom, saudade é. Oi, tempo bom, saudade é. Oi, tempo bom, saudade é. Mestre Inácio sempre teve uma vida familiar muito discreta. Ainda jovem, quando servia o exército no Batalhão de Fronteiras em Corumbá, por volta de 1910, teve um rápido relacionamento, no qual nasceu seu primeiro e único filho, Mário, que infelizmente faleceu na década de 60. Na década de 20, ele casou-se com Dona Céa Clementina, mas em 1947 ele se apaixonou pela senhora Diógenas Martins de Siqueira, carinhosamente conhecida como Dona Nena. Dona Nena era uma jovem viúva de origem muito humilde e que trazia consigo seus 4 filhos. Ela compartilhou sua vida com o mestre Inácio por décadas, mas dentre os filhos de Dona Nena tinha uma em especial, a pequena Nini, apelido carinhoso dado pelo mestre. Hoje, aos 76 anos, Dona Helenir Siqueira Guimarães vai contar um pouquinho da sua intimidade familiar. E a partir de agora, vamos conhecer o bem-humorado, o pai de família, Inácio. Eu tinha 5 anos quando ele começou a vir aqui em casa, né? Era um padrasto maravilhoso. Daí ele achou que eu não podia mais ficar aqui sozinha, porque era perigoso. Daí mamãe saiu do serviço e veio ficar em casa. Era um ótimo padrasto. Fazia todos os meus gostos. Era seguro para minha mãe. Ele queria casar, porque mamãe ficou viúva, ele queria casar, né? Mas ela nunca quis. Eu falava meu pai novo. Para ele era uma alegria, ria quando eu falava assim. Quando ele ia tocar, ele ia para a Chapada, nós íamos de caminhão. Aquele caminhão passava aquelas talas no caminhão, enfiava, e todo mundo sentava ali, nós ia para a Chapada. Ele não ia sem deixar mamãe. Ele deixava a outra lá, a afinada Clementina, Freita. Deixava a outra e mamãe que ia com ele. Porque estava nova, né? Nós fomos numa festa, aí no lado do quartel, chamava Toma, dentro do quartel. Tinha o campo de aviação ali, ao lado do quartel, lá no fundo, e morava Maria Taquara. E ele, nesse tempo, ele tinha essa sanfoninha e nós fomos. Chegamos lá,
saiu uma briga e eu estava deitado numa caminha e a janela estava aberta, encostada na cama. E saiu uma briga, foi ter, a mamãe correu para o fundo e largou eu. Ele falou que de Nini, falou, tá deitado. Ele voltou, pegou eu pela janela, pelo braço, e saímos correndo pela janela e com a sanfona na mão e comigo no braço, e saímos correndo pro mato, que era tiro de todo lado. Daí passemos, ele falou, aqui é a casa de Maria Taquara, vamos parar aqui. Mamãe, não pode gente vir aqui, não, vamos parar aqui. Daí paremos lá, ela, cachorrada que tinha lá, e paremos lá. Ela viu que encostou gente aí, quem que tá aí? Daí ele falou, é eu, Inácio. Daí ela levantou, mandou entrar. Era um quartinho pequeno, um colchãozinho, uma cama de pau a pique, com o colchão na cama de capim. E a casa era tudo de pau a pique. Daí fiquemos lá conversando, daí ela viemos embora, que ela não era pessoa, falava que Maria Taquara era louca, não era não. Era lúcida, sabia conversar, era boa pessoa. Pessoa muito educada, minha filha, muito fina. Não parecia filha de pobre. E ele era forte que era. Tinha um sorriso bonito. E conversado. Não era orgulhoso. Um moreno queimado, bonito, porque ele era escuro, mas tinha olho meio azul, né? Quando ele era novo, ele era alto, meio forte. Depois foi ficando velho, foi ficando magro, foi ficando com a eczema, uma ferida na perna, como o mosquito mordeu ele, que ele achava que era coisa feita, né? Porque mulherada tudo queria ele. Custou para sarar, quando ele morreu ele estava curado. Ele escreveu que tudo bem dele era meu. Sabe? Eu acho que porque ele criava eu, e ele era louco para ter uma filha, ele falava assim, eu falava assim, Mário parece com o senhor, ele ria, falava, você acha? Você acha? Ele era um homem que ele não confiava na mulher, sabe? Então eu tenho a impressão que ele achava que o Mário não era filho dele, e o Mário era a cara dele, eu era moça. Quando o Mário morreu eu já tinha casado, eu fui noiva. Nós fomos lá e o noivo, perto do casamento, teve uma desavença aqui entre eu e meu cunhado, tentou me agredir. Ele só não agrediu porque eu mordi ele. Meu dente era bom nesse tempo. Daí o pai do noivo não quis mais que eu casasse com ele, né? Daí ele queria, fomos lá falar para o filho dele era congueiro. Fomos lá, o filho falou, fez o trabalho, falou, papai, ele vai casar. Mas não é a sorte dela, mas ele vai casar. Daí mandou, ele fez um gasto, comprou uma vela desse tamanho, comprou 7 metros de vela, de tudo o negócio, e nós fomos lá enterrar essa vela com o nome meu e dele. Enterremos. Depois eu fui sentindo aquele remorso, eu falei, não quero. Ele falou, não, ele tem que casar, vai deixar negócio. Eu falei, mas eu sou moça, ele não mexeu comigo, eu não quero. Daí ele falou, você não quer? Não, então vamos para a inspeção. Daí foi eu lá para a inspeção, foi o meu cunhado, o outro, chegou lá a hora de sair, a minha irmã chorando, falou, Dini, eu vou ter que largar de Vicente, e agora? Minha filha, como que não vai ficar? E eu fui, cheguei lá, não falei nada do que ele tinha falado para mim, já sabe? Fiquei calada.
Daí ele veio de lá, o delegado falou, puxava minha boca e eu quieta. Aí ficou por isso mesmo. Eu perdi o casamento, daí não durou nem 3 meses, apareceu esse músico que morava bem ali, que gostava de mim. Casemos, não precisou se levar. E foi aquele festão, amanheceu no outro dia tocando. Daí ele ficou feliz da vida, que eu dei gosto para ele. Eu falei, pois é, o senhor estava me falando de mim, né? Mas eu falava porque a pessoa tinha falado, menina, por isso que eu falei, eu quero bem você, eu não quero, você já pensou, né? Naquele tempo tinha bordela na perto da casa dele, né? E quando descobria que uma pessoa não era mais moça, fichava e levava para lá, né? Você já pensou, menina, eu ver minha filha lá? Ele sentava aí na mesa, o pessoal ficava tudo contando caso, perguntando as coisas para ele. E daí essa Jandira, que ela fazia poesia, mestre Inácio, não sei o quê, não sei o quê. Daí um dia ele sentado assim, e ela mascava e falou, vamos dançar, mestre Inácio. E jogou um guspe e foi certo na testa dele. Guspe de fumo. Diz que ele passou a mão assim, vamos dançar, mestre. Ele, peraí, vou lavar minha boca. Ela ria, né? Daí ele foi, lavou o rosto e veio de lá. E ela falou, vamos dançar, mestre, que eu quero dançar com o senhor. E tirou ele para dançar e saiu dançando. Ele dançava muito bem também. Ele tocava no Carnaval do Broto da Amendoeira. Era lá na Comandante Costa, lá embaixo. E meu Pitu, um senhor chamado Pitu, que morava aí na Goiabeira, que fazia esse carnaval, Broto da Amendoeira. Daí ele tocava, daí nós íamos. Chegou lá, tava no dia de ganhar, o Broto da Amendoeira estava feio que estava, né? Fantasia tudo feia, e vinhozinho. Um que fazia carnaval lá no Porto, estava bonito. Desse o papai estava bonito, a rainha tinha luz na cabeça, né? Bateria na cabeça. E o do Porto da Amendoeira estava feio. Daí chegou lá, cantou. Na hora de passar ali para o governador, daí cantou, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. E ele ganhou porque estava animado. Ele tocou bonito e nós cantamos bonito, ganhou em primeiro lugar o Broto da Amendoeira. E estava feio. Mestre Inácio foi um homem muito atuante politicamente, tanto que pertencia ao Partido União Democrática Nacional. E sua casa, no Baú, era um dos subdiretórios da UDN, no qual ele era presidente. E além de coordenar seu subdiretório, ele estava sempre presente com a banda Lira Operária, uma espécie de atrativo nos comícios. E esta ligação política estabeleceu um vínculo de amizade com seus correligionários. Então, era muito comum a presença de Mestre Inácio nos mais altos padrões da sociedade cuiabana da época. Garcia Neto, Aicim Tocantins, figuras emblemáticas que fazem parte da nossa história política mato-grossense, foram seus colegas de partido e, de certa forma, confidentes pessoais do mestre. Sempre respeitado e admirado pelas suas convicções firmes e sociais. Assim era Mestre Inácio. Aquele homem negro e pobre, mais uma vez conseguiu contribuir como cidadão para o desenvolvimento da capital Cuiabá. E essa região por onde ele sempre viveu e conviveu com as pessoas é cheio de lembranças, de causos, né? Afinal de contas, essa região aqui onde nós estamos, Praça da Mandioca, é onde Cuiabá surgiu, né? Onde nós vamos comemorar, estamos
às vésperas de comemorar os 300 anos da nossa capital. Nós temos aqui fatos como a da Ponte da Confusão, e que é uma época em que ele ainda estava em plena atividade enquanto músico, enquanto cidadão, né? Essa era uma época onde a política fervia. E ele tinha uma coisa interessante, ele gostava de política, então ele acompanhava os movimentos políticos com a sua banda, e fazendo aquela mobilização musical durante os comícios, etc. E ele batia no peito e falava: eu sou udenista. Udenista. Porque naquele tempo só existia 2 partidos. O PSD, Partido Social Democrático, e o DN. Né? Mestre Inácio estava sempre dizendo presente. Era muito amigo do governador Garcia Neto, né? Que tocava nas suas andanças políticas por Cuiabá. Ele tinha um carinho imenso, absurdo pelo seu Garcia Neto, né? E lutava, fazia campanha pelo partido dele, né? Ia com a Lira Operária, tocava, ele trabalhava pela política, ele trabalhava pelos seus ideais políticos. O Garcia Neto ajudava muito ele sobre essas tocatas. A própria Lira Operária Santa Cecília era muitas vezes patrocinada pelo seu Garcia Neto. Ele providenciava, conseguia instrumentos musicais, porque via nessa formação, na formação musical, na formação artística, também uma forma de mudar a sociedade da época, como aconteceu. Garcia Neto foi e falou: mestre, o pessoal está me convidando para me candidatar a ser governador. Daí a Mola de São Benedito ia passando por lá, ele falou: São Benedito, se vós fizer com que o doutor Garcia ganha essa eleição, eu farei uma missa aqui para vós. Daí o doutor Garcia ganhou. E ele fez a festa de São Benedito na casa dele no Baú. Procissão, missa e o chá com bolo. E na situação foi todo o grupo, né, mais próximo do seu Garcia Neto. Ele também participou da missa, participou da procissão, a Lira Operária tocando, né, e depois foi fazer a comemoração na casa dele. Cuiabá enfeitou-se com faixas para receber o novo governador, Dr. Fernando Costa, e também o seu novo vice-governador, Sr. José Garcia Neto, que chegou de avião, acompanhado de sua esposa e grande número de amigos, sendo recebido no aeroporto por altas autoridades, correligionários políticos e grande massa popular. Uma concentração popular foi organizada para recepcionar o governador Fernando Costa e o vice-governador José Garcia Neto. Incalculável multidão postou-se nas ruas por onde transitou o cortejo que conduzia os 2 grandes homens públicos. O entusiasmo era indescritível, pois o povo mato-grossense deposita grandes esperanças nos 2 chefes políticos que guiarão os destinos do Estado e dia a dia vê crescer suas enormes possibilidades de progresso. Na sede do Legislativo Estadual, grande número de autoridades e convidados especiais compareceu para assistir à posse do novo governador e vice-governador. Na mesma noite, foi oferecido nos salões do Palácio do Governo um baile que levou até a sede do Executivo grande massa popular. Governo lançado em bases populares para procurar resolver os problemas que afligem o povo mato-grossense, quis o novo governante, que o povo que o elegeu participasse ativamente do programa de festejos organizados. Na noite seguinte, o governador Fernando Costa e o vice-governador José Garcia Neto ofereceram às autoridades e sociedade cuiabanas uma recepção que foi das mais festivas. Fernando Costa é um cidadão que desfruta de enorme prestígio popular no estado de Mato Grosso e nas altas esferas políticas do país. E José Garcia Neto, novo vice-governador, é o sergipano que viveu e ainda vive voltado para a solução dos grandes problemas do Estado Central brasileiro.
Mato Grosso ingressa assim numa nova era de progresso. Mestre Inácio era um homem muito religioso. A sua devoção em Santa Cecília foi adquirida através de seus pais. Um devoto fervoroso que não media esforços para comemorar o dia da Santa Padroeira dos Músicos. No mês de novembro, as ruas de Cuiabá se engalanavam de toda a beleza, com direito à trilha sonora regida pelo mestre, que passava espalhando amor, devoção e fé. E sua gente humilde e ordeira parava com seus afazeres para receber a milagrosa santa. O mestre arrastava multidões na procissão de Santa Cecília. Todos queriam homenagear e contribuir para a festa religiosa. Toda a comunidade se envolvia para que o dia 22 de novembro fosse celebrada a Santa Padroeira. Procissão, missa na catedral e depois tinha o tchacobolo. O grandioso almoço vinha logo em seguida, que era oferecido gratuitamente por Mestre Inácio, que se preparava o ano inteiro. Com isso, criava galinhas e porcos para ser oferecido aos fiéis no dia da festa. E para encerrar com chave de ouro, uma noite de gala ao som da banda Lira Operária Santa Cecília era realizada em sua humilde residência no Baú, que se tornava um santuário da cultura cuiabana e que até hoje nos deixa saudades dos tempos de outrora. Esse legado religioso e cultural foi deixado não somente para a família do Mestre Inácio, mas sim para toda a família cuiabana, que continua preservando as nossas tradições. Tomou esse gosto pela música a partir dos momentos que ele frequentava as festas de Santa Cecília. Ora, Santa Cecília é a padroeira dos músicos. Parece que ela abençoou Mestre Inácio, ela colocou a mão na cabeça do Mestre Inácio e falou: você vai ser um grande músico. Quem começou com a festa de Santa Cecília aqui, que até hoje o pessoal fala do Mestre Inácio, foi ele. A primeira festa de Santa Cecília acontece em 1925. Santa Cecília ela já era celebrada pela família do Mestre Inácio, porque a memória da celebração a essa santa já era anterior a 1925 exatamente. Os pais dele possuíam uma imagem menor de Santa Cecília e depois ele veio ganhar uma outra imagem maior que um santeiro fez aqui em Cuiabá e que é a que se preserva até hoje pela nossa família. Na festa de Santa Cecília, a procissão era um momento muito marcante e ele particularmente fazia questão de fazer procissões longas, né, para o pessoal poder andar mais e para a banda poder tocar mais também, né? Então as missas eram celebradas geralmente na matriz ou na igreja Nossa Senhora da Boa Morte. Celebrar a missa de Santa Cecília na matriz já é um indicativo do poder social que ele tinha na sua época. Só que era um poder social financeiro que o Mestre Inácio não tinha. Então, na verdade, o poder social dele era o poder de liderança e influência. E isso as fotografias, os registros entram no contexto da celebração de Santa Cecília pelo valor, pelo poder, pela força pública que ele tinha. Então, nós temos fotos, por exemplo, da festa de Santa Cecília sendo celebrada na matriz, com missa celebrada por Dom Aquino Correia. Ele não era qualquer figura da época. Ele era uma pessoa que tinha uma influência no meio social alto, inclusive no meio eclesiástico, porque o próprio o arcebispo Dom Aquino Correia, que viria a ser governador do estado, também fazia parte da celebração de Santa Cecília. Então a procissão ela era planejada com muito esmero. Nós tínhamos ali os músicos que iam uniformizados, o Mestre Inácio fazia muita questão do uniforme, e tinha as moças também, porque é uma santa mulher, né? Então o andor da Santa Cecília, apenas quem podia carregar eram meninas. Ia para cantar, tu és a marte da terra, acompanhava a banda, sempre bendita, adorada. Ele estava tocando uma procissão e naquele tempo o pessoal falava baleia, ouro, né? Falava jardineira. E ele tocando música religiosa, foi para ali, pro pé do colégio estadual. Aí um lá gritou, jardineira, jardineira! Falou sobre o carro, olha o carro aí, né?
Aí tocou a jardineira, começou a tocar música, né? Só começou a aplaudir tudinho, era a jardineira, quer dizer, confundiu, né? Pediu jardineira, mas não era. Era o carro que ia passar. Isso que foi verdade mesmo. Festa de Santa Cecília. Era festa feita na casa dele e à noite tinha um baile que cobrava para ser feito a entrada, né? Então tinha lá durante o dia, tinha o chá, essas coisas era tudo de graça, mas à noite cobrava a portaria. Ele punha vigia tudinho lá, porque o quintal era de cerca de arame de 7 fios. E daí o seu Francisco, assim mesmo, a pessoa ainda pulava, passava para ir dançar o baile, porque era pago o baile. Só a comida, que era de graça, e chá com bolo de manhã. O baile era pago. Daí a pessoa agarrava lá, não tinha dinheiro para pagar, pulava a cerca. Então ele punha 3, 4 guardas ali, né? E depois o seu Francisco lá, o seu Francisco sentou na beira do poço e dormiu, caiu lá dentro. A pessoa viu aquele barulho e falou, a gente caiu no poço. Foi corre para tirar os caras da beira do poço, lá dentro do poço, lá caiu todos os guardas. Era assim, era animada a festa. Então naquela época meu avô, Plácido Eloy da Paixão, e todo ano ele fazia uma festa no primeiro sábado, primeira semana de outubro. Ele fazia a festa de São Benedito. E era uma festa muito bonita. Ele contratava para essas festas algumas bandas de Cuiabá. Tinha a banda do mestre Inácio, ou a banda do mestre Luiz Marinho, ou a banda do Cinco Morenos. Essas bandas subiam a serra a cavalo, né, a Serra do Topo de Fita, e aí iam para tocar a festa que durava a semana toda em Chapada. O mestre Inácio, ele na época, ele já tinha dificuldade para enxergar, ele era um deficiente visual. Então, vinha uma pessoa puxando aquele homem enorme pelo braço, e aí colocava ele ali no canto do salão. Ali já tinha tudo o que ele precisava, né? Ele gostava de tomar vinho, né? Já tinha ali um copo de vinho, ele apalpava ali. Aí ele mesmo sem enxergar, estava limpando o trombone dele, trombone de vara, e aí quando ele assoprava aquele instrumento, a casa estremecia, porque ele era um excelente músico. Antes dele morrer, ele falou, Nini, eu vou parar de fazer a festa, porque não tem mais condição, né? Negócio, e eu também não sabia fazer festa ainda. Aí o Exército fez um tempo, outros começaram a fazer, nós músicos aqui fora também fizemos várias vezes, mas não é como era dele não, ele era morrer também. Depois parece que é ele que me ajudou, que eu fazíamos uma festa boa mesmo. A compreensão do contexto em que Mestre Inácio viveu é de fundamental importância para a comunidade acadêmica e a sociedade em geral. No processo de investigação, verificamos a grande dificuldade de encontrar obras oficiais ou informações do gênero. E isso mostra a enorme carência da nossa literatura regional. Lembrando que isso nos faz correr um grande risco de perder as nossas figuras locais, a nossa identidade, a nossa cultura, as nossas tradições e, consequentemente, entrar no esquecimento. A nossa proposta biográfica é redescobrir as relações de Mestre Inácio com o seu tempo, a sua inserção no panorama político, sua vida religiosa e, principalmente, sua vida cultural. Somente através deste mergulho na história poderemos entender melhor a nossa contemporaneidade.
Saber que um homem negro do povo, que nasceu em 1892, há apenas 4 anos da abolição da escravatura, se tornou um dos maiores símbolos da cultura regional, essa história por si só já nos encanta pelo galardão merecido. A essência de Mestre Inácio ainda se mantém viva no nosso povo, mesmo que as novas gerações não consigam ver. Suas notas musicais ainda ecoam pelas ruas de Cuiabá, através das esmolas, dos fiéis, dos devotos que espalham fé e amor. Mas ainda fica a saudade dos amantes da noite cuiabana, dos antigos boêmios do Baú Sereno e principalmente de seus familiares. E é Dona Nini que vai nos contar os últimos momentos de Mestre Inácio e o quanto essa dor ainda é muito latente. Daí vão dormir, já está na hora de dormir, ele estava bom, daí dormiu. Então eu acordei e fui lá, fiz o café. Era costume de eu chegar, ele já está sentado na cama. Ele não estava sentado ainda, acordava cedo e sentava para negócio. Eu pus o café de lado na mesinha e fui virar ele. A hora que eu virei ele, ele fez... Ai! Eu falei, o que foi? O que foi? Virei ele assim, ele segurou na minha mão e foi virando o olho. Eu falei, mamãe, corre, que meu padrasto tá morrendo, mamãe. Daí mamãe correu de lá, eu segurei ela, gritei, o meu marido veio e negócio, e eu agarrei e falei, pai. E peguei e falei, seu Inácio, não morre, seu Inácio. Oh, meu padrasto não morre. Ele vai morrer. Eu falei, pai, uma vela, ele põe na mão dele. Eu falei, oh, minha Nossa Senhora, dá um bom lugar pra ele, dá um reino da guarda pra ele, que ele foi um bom padrasto. O que mais falar sobre Mestre Inácio? Somente agradecer, como cuiabano e emocionado, agradecer esse cidadão que exortou, que elevou a música cuiabana e que sempre deu apoio às coisas de Cuiabá. O resto, Meire, será apenas resto. E resto a gente não dá muito valor. Nós damos valor ao que está acontecendo hoje na relembrança desse cidadão que realmente marcou a época em Cuiabá e que nem sempre é reconhecido. Aí o motivo também dos meus parabéns a você, Meire, porque buscar Padre Firmo, buscar Mestre Inácio e tantos outros documentários é muito bom e bonito. E eu particularmente agradeço de você ter escolhido a minha pessoa. Peço desculpa a emoção, porque eu não sou metade, eu sou inteiro. Ou sou ou não sou. E realmente Mestre Inácio mexeu com a minha personalidade. Muito obrigado, Meire. Aonde estiver Inácio, que Deus abençoe você. Eu que tive o prazer de conhecê-lo. No seu final de vida, ainda fui no hospital um dia visitar uma outra pessoa e encontrei ele no Hospital Santo, no Hospital Geral, internado. Fiz muita oração para ele e continuo fazendo oração para você. Muito obrigado por ter me inspirado, né, em poder compor essa música homenageando você, a sua banda, o meu tio, João de Carvalho.
Então eu quero agradecer pela influência musical que eu tive. E eu espero que esse vídeo aqui fique perpetuando para a nossa galera mato-grossense, cuiabana, conhecer um pouco da sua história. E eu me sinto orgulhoso de fazer parte dela, porque você me colocou nisso. Meu tio João de Carvalho me colocou nessa parada e eu estou aí cantando, segurando essa bandeira do rasqueado. Você que foi um dos precursores, foi uma pessoa que fez muito pelo rasqueado mato-grossense, não só você, Inácio, como outros músicos por aqui apareceram. Então, parabéns mais uma vez e muito obrigado por participar dessa homenagem. Meu sonho está sendo realizado agora, já sabe? Porque eu achava que ele era uma pessoa tão procurada. Então, para nós da família Siqueira, é uma alegria imensa poder ver isso se realizar. A pior coisa da história é ser exatamente esquecida. E nós podemos ter certeza hoje que essa história não será esquecida. Ao menos enquanto esse documentário, essa produção existir e durar. Esse ícone da música cuiabana, música mato-grossense, nos deixa muita assim, lembrança, né? E nos deixa assim, muita saudade. O Mestre Inácio, a Banda Lira Operária, para quem não conheceu, e se a gente tivesse, por exemplo, um vídeo, alguma coisa assim gravado de tudo aquilo que a gente fez, eu acho que a juventude iria também se interessar em aprender. Bom, eu quero aqui deixar o meu reconhecimento da importância de projetos dessa natureza, de iniciativas como essa que Meire Pinheiro faz, em registrar nomes importantes para a nossa cultura, para a nossa memória, para a nossa história. O que é preciso? Precisa-se ter bons produtos, como esse documentário que faz com que o Mestre Inácio ele seja não apenas apresentado, ou talvez até reapresentado para a própria sociedade cuiabana. E eu quero deixar os meus parabéns para Meire e toda a sua equipe de produção, em função de ter tido a ideia, e não apenas a ideia, mas levado avante um projeto dessa natureza, dessa envergadura. Nós temos em Mestre Inácio um espelho para a juventude. Essa juventude precisa conhecer profundamente todo o seu trabalho que ele fazia, um simples operário, e levou música e felicidade para toda Cuiabá. Hoje, eu como sou de outra geração, eu sinto muita dificuldade em encontrar registros, principalmente dessas pessoas que foram referências na nossa cultura. E toda a forma de você registrar isso, seja por um vídeo, seja por um documentário, por um filme, por uma monografia, uma tese, entendeu? Uma matéria, é importante. É importante porque a gente vai buscar referências lá, mas ainda é muito pouco. É muito pouco para o Brasil conhecer a nossa essência musical. Eu também sou bastante influenciado, tanto no que eu faço hoje. Por exemplo, o Totó Bodega, hoje, ele tem toda essa influência de festa de santo, de cururu, de siriri, da reza cantada, do dançar, né? Do linguajar, da hospitalidade do cuiabano. E eu sou Totó Bodega, o cuiabano saradão, Tudo isso nos influencia, nos compõe quem somos hoje. E o Mestre Inácio não deixa de ser diferente. No caso do trabalho de resgate, né, que praticamente já não é mais nenhum resgate, é mais o que está acontecendo agora é vamos dizer assim, é uma consagração, né, de uma coisa que precisa de muita colocação nas rádios, que as rádios hoje em dia, hoje eu posso dizer que só tem 2 rádios que tocam o rasqueado cuiabano. O que está precisando para consolidar esse trabalho, esse projeto, seria uma movimentação de inserção de projetos de música nas rádios. Então, nós temos que ter uma consciência cidadã de que a maior riqueza de Mato Grosso não foi o diamante, não foi o ouro. Boi, até quando nós vamos ter pasto para 30 milhões de cabeças de boi? Mas a cultura fica. Quem vestiu a camisa do rasqueado cuiabano foi o povo daqui.
da terra de Rondon, terra de Dom Aquino, né? Onde teve uma Dunga Rodrigues, uma Zulmira Canavarros, uma Maria Miller, onde teve o mestre Inácio. O rasqueado está no sangue do cuiabano. O rasqueado é a nossa cultura e não vai morrer. A viola de coxo. Em 1875, no dia 5 de maio, nasceu ali no Mimoso. Canta e dança Mandaia, viva a cultura popular. Esse é o nosso ser, com o amor do nosso povo, vamos todos não ganhar. O siriri, o cururu, o rasqueado são coisa nossa, do cuiabano, de chapa e cruz, de pé rachado. E, nem Deus vai deixar, nosso rasqueado nunca vai faltar. E eu acho que projetos como esses, que visam resgatar, propiciar a guarda da memória, né, de trabalhos fundamentais como este do mestre Inácio, é fundamental para construirmos um acervo que sirva de material de pesquisa para nossas gerações futuras. Nós reabrimos agora recentemente o MISC, Museu da Imagem e do Som de Cuiabá, né, que é exatamente para preservar a memória, preservar a nossa história, disponibilizar para a população brasileira que frequenta Cuiabá e que frequenta o Museu da Imagem e Som. E lá nós temos a sala da música, porque nós temos uma sala da memória do cinema, uma sala da memória do rádio, uma sala de acervo de todos os instrumentos, equipamentos e figurinos que o Lio Arruda usava. E nós temos também a sala da música, que é em homenagem justamente ao mestre Inácio, porque lá estão alguns dos instrumentos que ainda conseguimos resgatar do uso da banda do mestre Inácio, né? E alguns outros instrumentos que também povoavam o imaginário das bandinhas que estão nessa sala, exatamente para preservar a memória do mestre Inácio e trazer até as gerações futuras, né, a importância do trabalho dele, como ele influenciou a música mato-grossense e como que um equipamento público como o Museu da Imagem e do Som trata, né, os seus ídolos, os seus heróis, as pessoas importantes que fizeram história, no caso da música, como o mestre Inácio. Esta é a minha casa, esta é a casa do Lio Arruda, esta é a casa do Lázaro Papazian, esta é a casa do Gegé, esta é a casa do senhor Antônio Mulato, esta é a casa do mestre Inácio, esta é a nossa casa. Venham nos visitar. Não tá do que esse pano aqui, vou gravar com esse pano aqui. Aí não dá, né? Pior que tá tudo branquinho ali. Vai. Ok? Ok. Gravando? Gravando. Eu vim de lá pra cá. Eu sou de Cuiabá. Tem uma pracinha em homenagem a ele, mas não tem nada mais do que uma bicicleta. Ele não tocou bicicleta, ele tocava era clarinete. Então vamos lá. Eu não conheci meu bisavô, na verdade. Aí, não posso falar isso rindo, peraí. Corta o riso. Corta o riso. Nossa, grandeza. Mas valeu, né? Nossa, Dá pra... maravilha. Eu Agradeço fico imensamente. Tira uma foto nossa, olha lá, registro. Diz aqui, vai pertinho. Cadê a câmera? Resgatar a memória. Sem bateria. Ali foi. E aqui não era o Palácio do Raio? Caraca. Era aqui. É interessante, ele tocava no violino e cantava. Vamos brincar, vamos farrear, vamos rasquear,
não vamos no Ribeirão do Oliva porque o Juvenal manda capar. E eu perguntei lá uma vez que eu fui para lá, pro cara, é o Juvenal capador, ele tinha aqui, já morreu, da família. Ainda bem. O mestre Inácio, ele generosamente estacionou aqui no Museu da Imagem de Som de Cuiabá. Não, aqui é ótimo. É um roça. Tranquilo, né? Para aí. 15 anos, mas aí você já estava tocando? Estava começando a tocar? Não, eu tava assim, eu tava acompanhando ele, né? Porque ele era muito namorador, São Antônio, é verdade? Não vamos dizer assim, namorador mesmo, não, né? Mas, como se diz, né? Quem tem boa pinta sempre é assediado, né? Que continua preservando as nossas tradições. Pronto, vamos lá outra vez. Eu tô começando a ficar com dó do Jota. Deve passar. Apresentadora. Atenção, vamos lá. Tem que ter cachorrada. Se não tiver cachorrada, não vale. Ok? Vamos lá. Cuiabá naquele momento. Entendeu? Então, por isso que se acaso você dá uma fuçada, se você achar, depois você manda por e-mail pra mim uma foto antiga sua, quer dizer, foi daquele período que você começou, você iniciou. Por exemplo, eu não sei se isso... Vai ter farofa de mosquito africano. Vai ter... E aquele tempo o sapato não era sapato, aquela pagada roda. Pagada roda, aquela de lona, embaixo era corda. Aí veio o miolinho, aquele negócio lá, a turma pintava em cima com piranil, savanil, pintava em cima, e embaixo estava furado. A turma pisava na vez, eu não via, tá tocando procissão, missa, alguma coisa, andava, pisava no topo de cigarro, assim, o cara falava, esse Continental, eu sabia até a marca do cigarro, Superou preconceitos ajudando o seu próximo e se tornou um dos maiores ícones da história mato-grossense. Baiano, Caçaró! Agora eu acho que a luz foi pro saco. Porque ele pertence à sociedade musical Mestre Inácio, que é... Desculpa. Vamos novamente. Depois, se eu pudesse dar um depoimento pra gente, exatamente licença. Porque ele foi assim, fenomenal pra gente. Poderia ser? Pode. Podemos fazer aqui? Pode. Aproveitar essa praça. O microfone tá aí? E aí? Ó, meu amor. Pronto, aí você edita, né? Porque tem coisa aí que tem que... Sobra. Essa era a cômoda dele, que tinha o fundo falso, que ele guardava o dinheiro, e foi pego todo o dinheiro que estava aqui dentro desse fundo falso. Tem uma história, minha esposa nem gosta que eu falo, mas eu vou falar. História é história, é para ser contada. E eu assisti a situação. Tinha um gradil e pro lado de fora passeavam as que não eram donzelas. Nós chamávamos aqui em Cuiabá de biscate. E do lado interno passeavam as donzelas, que praticamente eram das famílias de alta sociedade e tal. Ele nasceu ainda no século XIX, 1900 Aí eu já errei. Tá certo. Tá. Rasqueado do Baú no primeiro instante, depois rasqueado cuiabano, graças àquilo que foi encontrado na banda do Mestre Inácio.
de rasqueadeiros, podemos assim colocar, que surgiram, e isto, inegavelmente, tem a influência dos primórdios, porque alguém começou. O que você vem de lá, vem de cá, o que você acha? Ou sair da viola ali e vem pra cá? Sair da viola e vem pra cá? Vem cá, Nilo. Mas eu acho que você não dá, mas fica difícil então. Ali, ó, que tal a gente pegar aquele ali, ó? Ali a planta ali também é legal. Ah, você quer sair do plano de lá pra vir pra cá, né? Não, eu vou tirar agora. Ah, tem jeito aí, nego? De tirar isso aí? Então. Peraí. Eu vou tirar foto segurando esse pau. Ei, agora é minha vez, eu vou tirar esse pau, não. Aí, põe aqui na cadeira. Então vou fazer igual a Costinha. Isso é nosso making off, então nós vamos cerveja depois. Acabar com a pausa, verde. Quer pegar essa daqui? Põe trem de baixo aí. Praia em São Paulo, e vou pedir para ele me ajudar a fazer os arranjos. Aqui, Rogério do Prá. A Bené Fonteles idealizou a capa. Ficou lindo, João. Nossa, Tá. que legal. Esse foi o primeiro trabalho. Aqui, Jorge Esse foi o seu primeiro? Meu primeiro. Isso foi quando? Isso. 92? 82. Tem chão. Que legal. Grande coisa dele. Entendeu? Então tem que mostrar. Nós temos que mostrar o legado que Certo. ele trouxe. Ah, A gente vai tá. contar Dá um a oi. história dele e o legado da continuidade. E nos seus tempos, Beleza. entendeu? Então nesse tempo, tal. É isso que a gente vai fazer. Eu ia, como se chama, eu ia acompanhando, volta aí, eu ia acompanhar o Eu esquema. acompanhava muita banda. Pode botar não? Tá. Agora, Tudo que eu aprendi. Casei em 64, dia 9 de novembro de 64, na segunda-feira. Meu casamento foi quase igual lá na Príncipe Charlie. Tem que agradecer imensamente. Isso. Nossa, arrasou. Acho que você falou tudo realmente que a gente precisava ouvir. Ah, mas é invejosa. Peraí, não, assim, não. Mas hoje vai estar um caliente assim. Não, pode baixar pra Pode voltar. É que ela é mamãe, né? Tudo bem. Mamãe, Eu fiz ela palhaça. Você que fez a palhaça. Tem tanta parte de referência de música pra falar, só fica essa parte. E aí, Clarinha? Palhaça. Rapaz, gente minha boa. vez. Ele ali é da antiga. Nossa, vai ser fantástico pra gente dar continuidade aí. Porque eu tô... Cuiabá. Ai, ficou lindo isso aí, cara. Essa moto vai ficar top. Ela vai arrancar um velho e vai botar o cedo. Arrancar um velho e botar outro velho. Mas eu não sou velho, eu sou velha. Eu vou até dar uma olhada lá, como se tivesse perguntado aí. Ah, sim. Vai dar um movimento, né? Temos um artista. Não, mas se ele fizer isso é legal. Pode pegar lá. Peraí. Ó, se eu pegar aqui. Calu, você pode olhar aqui pra mim. Você pode olhar aqui pra mim. Pera aí só um pouquinho. Aí a gente só fala daquele ali. Você mostra onde que é, que ele vai pegar a imagem. E explica só isso. Aí a gente vai sentar pra gente conversar. Tá beleza aí? Tá. Pera aí que eu tô torto. Gravando, Clarinha. Beleza? Atenção, gravando. 1, 2, 3. Eu olho para qual? Para essa, tá. Só os detalhes. Tá? Ok? Beleza? Beleza? Ok. Outra vez? Já não pegaram essa posição. Continuo? Aqui. Edna, pode guardar, meu amor. Muito obrigada. Eu vou dar um abraço na senhora. Ô, minha Quer que eu te filha. ajude a levantar? Que Deus abençoe, Amém. a A saúde todos pra nós, você, a senhora também. tudo de bom pra Ficou você, linda a tá? entrevista, a senhora vai ver que emocionante. Pena que a senhora não pode ver, mas a senhora vai ouvir
tudo da melhor maneira possível, tá sim, bom? tá bom. Eu vou trazer todas as fotos, todo o acervo que eu encontrar, eu vou trazer pra senhora guardar de lembrança. Mas não é pra dar pra ninguém dessa vez. Pois é, não. Tá Agora, bom? pessoal,